Olá, meus irmãos, paz seja convosco, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais uma aula em nome de Jesus e hoje o nosso tema é o novo nascimento. Está lá no artigo 7º, da página 40 do livro, que nós não podemos esquecer, Declaração de Fé. Espero que você já tenha pego o seu livro. Amém? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento, o que isso significa na vida do cristão após o batismo, né? No momento do batismo. E a mudança, né? A perspectiva de vida, né? A nossa visão após descermos as águas, a transformação do nosso comportamento. Então nós vamos ver isso agora. Amém? Vamos então à leitura? Cremos que a mudança que se efetua no coração e na vida por ocasião da conversão é absolutamente real, que o pecador é então nascido de novo de maneira gloriosa e transformadora, tal que as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo, de tal modo que as coisas anteriores desejadas são agora desprezadas, enquanto as coisas outrora aborrecidas são agora respeitadas e sagradas. E que, tendo sido agora a ele imputada a justiça do Redentor e recebido do Espírito de Cristo novos desejos, novas aspirações, novos interesses e uma nova perspectiva de vida, do tempo e da eternidade. Enchem o coração lavado no sangue, de modo tal que o seu desejo se torna agora abertamente confessar e servir ao Mestre, sempre procurando as coisas que são de cima. Amém? Então, como nós lemos aqui, o novo nascimento em Cristo Jesus é a ação transformadora do Espírito Santo no nosso ser, na nossa vida, no nosso caráter. Então, quando nós aceitamos Cristo, quando nós sofremos essa transformação, tudo aquilo que nos levava a pecar, nós desprezamos. Nós não queremos mais essas atitudes, essas ações do nosso viver. Porque agora nós temos uma perspectiva de vida, que é a eternidade. Hoje, quando nós nos convertemos, quando há essa transformação, nós temos uma nova visão das coisas de Deus. Muitos cristãos, antes da sua conversão, não queriam ouvir a palavra de Deus. Não suportavam a sã doutrina. E quando há essa mudança de vida, quando há essa transformação, pelo contrário, agora nós queremos nos aproximar, agora nós queremos entender as coisas do céu, as coisas de cima, nós queremos nos aproximar do Criador, nós queremos estar o tempo todo em comunhão com Ele. Então, essa é a ação transformadora, é assim que nós somos transformados. É isso que significa o novo nascimento. Nós nascemos de novo, tudo se fez novo. Tudo aquilo ficou para trás. O Senhor já não faz mais lembrança do que aconteceu no nosso passado. O que conta agora é a partir do momento que nós aceitamos Cristo, que nós passamos pelas águas. A partir desse momento, aí sim, aí nós temos que nos posicionar, aí nós temos que buscar, aí nós temos que nos apresentar diante de Deus, buscar a sua presença. É ação transformadora e só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso na nossa vida. Só o Espírito Santo tem essa ação transformadora. E conforme nós vamos nos aproximando do Pai, conforme nós vamos entendendo as Escrituras, o nosso caráter ele é transformado. O nosso caráter é transformado. Amém? Aqui tem algumas referências bíblicas que diz assim: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Está lá no Evangelho de João 3, capítulo 3, versículo 7. A segunda referência: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. E é uma verdade, né?
O mundo, ele odeia a nossa conduta cristã, porque nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao Deus Pai, à eternidade. Nós pertencemos ao céu. A quarta referência: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está lá em Gálatas 2:20. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os deleitos outrora cometidos. Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24 ao 25. Então, quando nós aceitamos Cristo, já não vivemos nós e nós mesmos, mas nós vivemos em Cristo. Vivemos para tudo aquilo que Ele nos ensina, para aquilo que tudo Ele nos orienta. Há uma transformação na nossa vida. E essa transformação, ela é visível. Quando Cristo habita em nós, quando Cristo está conduzindo nossas vidas, é visível a todos essa transformação. Amém? A quinta referência: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Está lá em Salmos, capítulo 1, verso do 1 ao 2. Então aqui nós sabemos que bem-aventurado aquele que segue a Cristo, bem-aventurado aquele que segue as suas ordenanças, bem-aventurado aquele que anda com a sua vida diante do Senhor, que apresenta a sua vida procurando ao máximo fugir da face do mal, porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que fugir da face do mal. E aqui, e meditar na sua lei de dia e de noite. O que é meditar na lei do Senhor dia e noite? É meditar na sua palavra, é ler a sua palavra, meditar, pedir entendimento do Espírito Santo para que nós possamos entender aquilo que Ele quer nos passar no momento em que estamos estudando a palavra do Senhor. Amém? Aqui tem a aplicação pessoal. Há um hino sacro que diz: um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre, bem claro, se fez entender. Importa nascer, importa renascer. Importa renascer. Augustinos, 354 a 430, que ficou conhecido no mundo cristão como Santo Agostinho, teve na mocidade uma vida promíscua e pecaminosa, mas o exemplo cristão e as orações da sua mãe Mônica o levaram para uma experiência com Deus, e ele experimentou a real conversão. Logo após a sua conversão, ele estava andando em uma rua, quando uma de suas ex-amantes o viu e correu atrás dele. Agostinho, quando a viu, virou em outra direção e correu. A mulher continuou a perseguição e gritou: Agostinho, Agostinho, espere, sou eu. Agostinho, sem parar, respondeu: mas eu não sou mais eu. E sem dúvida ele tinha nascido de novo, era uma nova criatura, ou seja, fugindo da face do mal. O que ele queria agora era servir a Cristo, o que ele queria agora era servir a Deus. Então essas coisas já não pertenciam mais a ele, já não faziam mais parte da sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 17 ao 24, fala de uma luta intensa que internamente travava e confessa dificuldades que tinha de dominar a carne pelo espírito. Os ensinamentos de Paulo nos fazem entender que mesmo após termos nascido de novo, não se elimina a velha natureza carnal e há uma necessidade constante de nós vencermos. Em outra ocasião, o apóstolo escreve aos Gálatas e nos dá a receita necessária para sermos vitoriosos nesta luta interna. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne.
porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 ao 17. E por fim, ele podia dizer com ousadia: não sou, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. É uma luta constante, né? Da carne contra o espírito. Mas quando nós estamos buscando em Deus, quando nós temos a certeza que nós queremos a nossa salvação, que o nosso lugar não é aqui e que a entrega de Jesus na cruz não foi em vão, que ele fez isso por amor a nós. Quando nós entendemos esse amor, nós buscamos em Deus forças para continuarmos e fugirmos, né, das tentações, para fugirmos da face do mal, para nos mantermos o máximo possível íntegros na presença de Deus. E continuando, eu quero aqui frisar que a vida cristã, ela é fruto desse novo nascimento. A vida cristã, ela é fruto do novo nascimento. Está lá no artigo 8 da página 44. Da página 44, a vida cristã. Vamos lá então, vamos emendar, porque eu vejo assim que um assunto completa ao outro. Cremos que, tendo sido purificados pelo precioso sangue de Jesus Cristo e tendo recebido o testemunho do Espírito Santo na conversão, é desejo de Deus que nos santifiquemos diariamente e nos tornemos participantes da sua santidade, crescendo constantemente, cada vez mais fortes na fé, poder, oração, amor e serviço. Primeiramente, como crianças desejando leite não falsificado, neste mundo, depois como homens fortes, vestindo toda a armadura de Deus, marchando avante para as novas conquistas em seu nome, ao abrigo do seu estandarte de sangue, vivendo sempre uma vida paciente, sóbria, não egoísta, segundo Deus, a qual representa um verdadeiro reflexo de Cristo em nós. Então aqui, como nós vimos, nós falamos sobre o novo nascimento e já emendando, nós estamos falando sobre a vida cristã. Então, quando tem um novo nascimento, quando nós passamos por um novo nascimento, a nossa vida cristã, ela segue um outro segmento. Aí aqui é a busca pela santidade, para que nós venhamos nos santificar todos os dias, para que nós venhamos todos os dias nos alicerçarmos na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando em oração e tendo uma vida cristã exemplar. Está conectado o renovo, o novo nascimento e a vida cristã. Então, a partir do momento em que nós aceitamos Cristo, que nós passamos pelas águas, que nós temos que ter uma conduta cristã, uma vida cristã, porque a partir desse momento nós somos referência para o mundo. E essa referência para o mundo vai nos custar também uma cobrança. Nós temos que ter zelo pelo nosso testemunho, que nós vamos dar ao mundo. Testemunho de Cristo em nossa vida. E aqui tem algumas referências que eu quero que nós vamos agora ler, vocês me acompanhem agora. Mas antes dessa referência, eu quero frisar aqui que é muito importante o último parágrafo aqui, o último ponto que nós lemos, que fala sobre uma vida paciente, sóbria, não egoísta, segundo Deus, a qual representa um verdadeiro reflexo de Cristo em nós. Então, quando nós temos uma vida sóbria, quando nós somos sóbrios, quando nós não somos egoístas e quando nós buscamos viver uma vida segundo Deus, isso mostra o reflexo de Cristo em nós. E é isso que nós sempre temos que buscar, refletir a luz de Cristo nesse mundo. Amém? Então vamos para as referências bíblicas.
Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, meus irmãos, nós temos que pensar que aqui nós estamos de passagem e que nós temos que ter uma vida irrepreensível na presença de Deus e da sociedade, da comunidade que nós vivemos e dos nossos familiares. Se nós queremos que a nossa família olhe para nós e veja a luz de Cristo, nós temos que ser exemplo em todas as áreas. Nós temos que ser os primeiros a dar o passo para a paz. Nós temos que ser os primeiros a buscar a santificação. Nós temos que ser os primeiros a estender a mão. Nós temos que ser o primeiro em tudo para que a luz de Cristo venha brilhar em nós e que o mundo veja, que nossos familiares nos vejam como espelhos. E depois, para a glória de Deus, né? No futuro, venham aceitar Cristo em suas vidas, pelo nosso bom testemunho, pela transformação que eles estão vendo na sua vida, por aquilo que você tem apresentado, pelos frutos que você tem apresentado. Amém? A segunda referência. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Na terceira referência, mas a vereda dos justos é como a luz de outrora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Provérbios 4:18. Então aqui, como eu acabei de dizer, nós temos que ser a luz, refletir a luz de Cristo. Não é fácil, porque como nós acabamos de ler há momentos atrás, né? A carne milita contra o espírito. Então, em todo tempo, a carne, o pecado quer nos derrubar. Mas quando nós estamos alicerçados, buscando a santificação, a oração, meditando na palavra de Deus, o nosso espírito é fortalecido em Deus e Deus nos fortalece para continuarmos. Na quarta referência, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo quer nos passar, ou com aquilo que o mundo está passando para outras pessoas, mas nós temos que a palavra diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a nossa mente, ela tem que ser renovada todos os dias em Deus, através da poderosa palavra de Deus. É ela que nos dá direções, é ela que nos direciona para para o próximo passo, o passo que nós temos que dar em situações, mediante problemas, dificuldades, no momento de dar uma palavra a uma pessoa, dar o consolo, de fortalecer a nossa família em Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13. A armadura de Deus. A armadura de Deus que nos protege. A armadura de Deus é a nossa proteção. Ela está descrita em Efésios 6:13. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu olhando para os soldados romanos, as suas armaduras, o capacete, os cintos, a armadura, as sandálias, porque é o nosso revestimento. O capacete da salvação, a couraça da justiça, os cintos cingidos da verdade, as sandálias, prontidão do evangelho da paz, a espada do Espírito, o escudo da paz, que é o escudo ao qual nós levantamos
e é ali os dardos inflamados do inimigo não nos atingem, o capacete da salvação para proteger a nossa mente, para que o inimigo não venha soprar na nossa mente, para que nós tenhamos a nossa mente focada em Cristo. E é isso, meus irmãos, nós temos que nos cingir, né, da armadura de Deus. Nós temos que nos revestir. E essa armadura é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos para a aplicação pessoal. A vida cristã diária consiste numa atitude de cultivar cotidianamente um relacionamento saudável com a sociedade, um relacionamento fraternal com a igreja e uma constante comunhão com Deus. A sociedade, de modo geral, é crítica com os verdadeiros cristãos. Há uma tendência de cobrança contínua de nossa postura. Por isso é mister que o cristão seja mais zeloso com a sua conduta. O nosso testemunho falará mais alto. E devemos sempre, diante das mais diversas situações, fazermos uma indagação. O que Jesus faria nessa situação? E nós devemos fazer o que o mestre faria. No relacionamento com a igreja, no corpo de Cristo, com os nossos irmãos, devemos procurar estabelecer uma profunda comunhão de amor e entendimento. Porque se não tivermos paz entre nós, o relacionamento com Deus ficará prejudicado. É preciso haver união no corpo de Cristo. A perfeita comunhão com Deus tem como pré-requisito as duas situações acima, além da reverência, gratidão, adoração e busca do conhecimento e da santificação. A junção desses fatores nos propiciará paz com Deus e com os homens. Seremos felizes e a nossa luz brilhará. Glória a Deus. Então aqui é um estudo que nós estamos fazendo, meus irmãos, para que nós tenhamos em todos os aspectos, né, a comunhão com Deus, que nós venhamos buscar sempre a santificação, nos fortalecendo na oração. E como diz aqui, a nossa luz brilhará. Amém? Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula. Fique com Jesus.